Hello there, guys! Aqui estamos nós para a nossa primeira aula sobre o Simple Past. Então, essa aula aqui a gente vai fazer a primeira parte, a introdução ao que é o Simple Past. Simple Past é um tempo verbal usado para falar de ações concluídas no passado. Então, qualquer coisa que foi feita já e acabou, no passado, você vai usar o Simple Past para falar sobre. Nessa aula eu vou falar sobre frases afirmativas e verbos regulares, como você mostra o passado usando os verbos regulares. Você pode ter percebido já que durante as nossas aulas de verbo eu sempre vou passando o passado já desse mesmo verbo. Então, de todos os verbos que você já aprendeu, você sabe mais ou menos o passado deles. Talvez você não lembre de cor, mas você tenha anotadinho ali no seu caderno. Espero eu. Então, aqui eu só vou revisar, digamos assim, aqueles verbos que a gente já conhece e te passar a regra dos verbos regulares. Então, o Simple Past, ele segue a fórmula, digamos assim, de sujeito, verbo e complemento. Esse é o básico. Se tiver algum verbo auxiliar, ele vai estar aqui entre o sujeito e o verbo. E é isso. A frase, o modelo da frase é bem simples. Agora, o que muda é esse sujeito, independente de qual for o verbo, vai mudar. E para mostrar o passado, certo? Então, verbos regulares, você vai colocar o ed no passado. Essa é a regra geral. Walk, walked. Certo? Agora, se o seu verbo regular terminar em e, você não vai colocar dois e's juntos ali. Você só coloca um d no final. Então, fica danced. De dance, fica danced. Agora, essa daqui é uma regrinha que eu acho meio boba e meio difícil de explicar, pra ser bem sincera. Que eu vou explicar igual, né? Que é quando uma palavra monossílaba, uma palavra com uma sílaba só ou duas, uma palavra curta, que termina em consoante, vogal, consoante, com a sílaba mais forte sendo a última, você repete a última letra e coloca um ed. Confuso um pouco, né? Então, aqui, o que você tem que lembrar é, palavra curta, consoante, vogal, consoante, a chance é bem grande de você ter que repetir essa última letra. Então, stop fica stopped. Mas nem toda palavra curta segue essa regra. Então, nessa regrinha aqui, eu recomendaria você não se estressar muito, você só tentar memorizar as palavras quando elas aparecem. Então, tem stop, tem travel. Travel é uma que, se você... É uma palavra curta, travel, 2 sílabas, mas que se você repetir esse último L, travel é viajar, no caso, T-R-A-V-E-L, se você repetir esse último L e colocar o ED, tá certo, mas se você não repetir, também tá certo. Que um é o jeito britânico de se falar e um é o jeito americano de se falar. Então, é uma coisa bem... Ela depende muito de com quem você tá falando, pra ser bem sincera. Então, essa regrinha aqui é mais só pra você lembrar que ela existe e você decorar. Tipo, mas por que tem isso? Por causa daquela regra. Não precisa decorar todos os verbos que tem. E essa é uma coisa muito importante. Não foca muito em querer decorar todos os verbos possíveis, certo? Por isso que a gente já tem as nossas aulas feitas com 2 aulinhas. Uma aula com 2 verbos. E você vai pegando outros verbos entre as aulas. Mas para você focar em 2 verbos no máximo de cada vez. Porque senão você só acaba se sobrecarregando e, digamos assim, se cansando e às vezes não aproveita direito o que você tinha que aprender. O último caso é quando o seu verbo termina em uma consoante e Y. Se for uma consoante e depois um Y no final, você vai tirar esse Y, por isso que ele está em vermelho, e colocar um IED. Bem parecido com aquela regrinha no presente simples, lembra? Que no presente simples, se seu sujeito for he, she ou it, você e o seu verbo estiver lá na frente, para você poder colocar o S, você tem que
e ele terminar em consoante mais Y, você vai tirar esse Y e colocar IES, certo? Regra quase a mesma, só que aqui é independente do sujeito. E quando você tira o Y, você coloca IED. Então, worry fica worried. Aqui temos alguns verbos regulares, tranquilos, para vocês passarem para o passado. Aqui eles estão todos no infinitivo, todos no presente, normal. E eu preciso que vocês passem eles para o passado e seguindo as regrinhas que eu passei agora há pouco. Então, cry, play, move, plan, like, lie, visit, kiss, try, die, talk e enjoy, study and love. Agora eu vou passando a tradução para vocês. Não precisa lembrar da tradução. Se você se preocupar em lembrar a tradução, você esquece de aprender a regra. Então, mas aqui é chorar, tocar, se mexer, planejar, gostar, mentir, visitar, beijar, tentar, morrer, falar, aproveitar, estudar e amar, certo? Então, essa é a hora que você pausa o vídeo para você poder completar e passar essa sua atividade, no caso. Pausa o vídeo e passa esses verbos para o passado, certo? Então, agora a gente vai fazer a correção. Aqui, o cry, que é chorar, a gente tira o Y, coloca IED, porque tem uma consoante antes. O play, a gente só coloca o ED, porque ele tem uma vogal antes, então você não tira o Y. Move, fica moved, você só coloca o D. Plan, você repete o N e coloca ED. Like, você só coloca o D, porque ele já termina com E. Lied, você só coloca o D, porque ele já termina em E. Visited, você coloca ED. Kiss, ED. Try, você coloca IED, tira o Y. Die, você só coloca o D. Talk, você coloca o ED, regra geral. Enjoy, regra geral, ED. Studied, você tira o Y, porque D é consoante, coloca IED. E, por último, love, fica loved. Só coloca o D, porque ele já terminava em E. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham prestado atenção, entendido bem, não é nada complicado. E essa parte do Simple Past eu estou dividindo em 3 aulas. Essa primeira que é sobre os verbos regulares e frases afirmativas simples. A segunda, a próxima aula, vai ser sobre o Simple Past, a questão de perguntas e como responder que não. E o terceiro vai ser, a terceira aula sobre o Simple Past vai ser só falando sobre os verbos irregulares, certo? Espero que você tenha aproveitado essa aula. Espero te ver no aplicativo praticando com a gente e também te ver na próxima aula. Bye!